Fala, meus queridos, voltando aqui agora para a nossa revisão. Questão número 2. Ao observar o fundo de uma piscina, olhando a partir da borda, nota-se que ela aparenta ser mais rasa. Esse fenômeno é causado pela... E aí a gente tem que justificar. Então, olha só, aqui eu trouxe uma imagem para a gente interpretar isso aqui de uma forma mais prática. Então, olha só, nós temos aqui o observador, que ele está aqui representado. Temos aqui os raios luminosos, né, que está aqui no ar e ali na outra parte na água. O que está acontecendo aqui? Ó? O raio luminoso, vamos supor que ele está aqui passando no ar e ele incidiu e entrou na água, tá? Então ele manteve essa trajetória do ar para depois entrar na água. Os nossos olhos, o nosso cérebro, ele só consegue interpretar o raio luminoso se propagando em linha reta, né? Até porque a gente tem ali o princípio de propagação retilínea da luz. Então ele não consegue interpretar que às vezes durante o fenômeno de refração tu tem uma alteração na direção desse raio luminoso. Então, por não entender essa alteração na direção, ele enxerga como se o raio de luz tivesse ido em linha reta. E aí, o que acontece? Está vendo aqui o peixinho? Ele está mais abaixo, né? Que isso aqui seria o peixe de verdade. Só que a imagem que a gente está vendo estaria ali um valor mais acima da posição real desse peixe. Então, a gente está vendo ali, ó, superior. A gente está vendo uma parte mais elevada em relação ao que a gente realmente deveria estar vendo. Por quê? Porque nós interpretamos o raio luminoso se propagando em linha reta. E esse fenômeno ele vai ser justificado aqui através do fenômeno da refração, tá? Então aqui, ó, na nossa questão, qual é o fenômeno que justifica? Gabarito letra C, refração da luz na superfície da água. O que são os outros aqui? Nós temos a reflexão, que é quando o raio de luz incide e, literalmente, reflete. Ele volta para o meio de origem. Então a reflexão ele vai bater e vai voltar. A absorção, né, o raio luminoso ele não iria nem refletir e nem seria refratado. Ele iria bater na superfície e ia ficar ali, como se essa superfície fosse um meio opaco. Tá? Então o raio luminoso não ia conseguir atravessar, mas ele também não ia refletir, ia bater ali e ia ser completamente absorvido. Ok? Também não justifica o fenômeno. Dispersão, a gente vê até isso aí na questão de baixo, que é quando tu pega o raio luminoso e você separa ele nas cores. No caso, tu pega a luz branca e separa ela nas 7 cores que a gente tem ali do arco-íris, que seria no caso da dispersão da luz, que aí a gente tem ali no símbolo do Pink Floyd, que a gente vai ver isso na questão de baixo. E a letra I, dissipação, é quando tu vai ter troca dessa energia, né, porque a gente vai estudar futuramente, que os raios luminosos eles carregam ali pacotes de energia, né, de fótons. E aí isso também vai estar relacionado com a parte da absorção, que é quando o raio luminoso ele incide em uma superfície e, por exemplo, aquela superfície esquenta. Então você teria ali a dissipação dessa energia luminosa em calor, em energia térmica, tá? Então só para justificar aí quais são as outras opções, nós ficamos aqui com o gabarito letra C, beleza? Então vamos aqui direto para a questão número 3, para a gente fazer aqui um pouquinho mais rápido. Então questão 3 aqui daí, analise a figura a seguir. Então você tem aqui a luz do Sol, está incidindo em um prisma e está separando, olha, nas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Tá? Então a gente teve aqui uma separação da luz branca nas 7 cores que compõem o arco-íris. A figura acima retrata a luz do Sol transpassando um prisma de vidro. Quando essa luz atravessa gotículas de água em suspensão na atmosfera, também pode dar origem à formação do arco-íris, que era o que a gente estava vendo ali na figura. Logo, semelhante, formando-se espectros visíveis. Esse fenômeno é conhecido por... Aí a gente tem aqui a reflexão. No caso da reflexão, o raio luminoso ele tem que incidir na superfície e voltar. Então, o que iria acontecer aqui? Ó, a luz do Sol bateu no prisma, ela deveria fazer o quê? Voltar para o meio de origem. Isso é a reflexão. A absorção, ela ia incidir na superfície e não ia acontecer nada. Ia acabar ali. Não ia nem para a parte de dentro, nem voltar para o meio de origem. Então, ó, a gente exclui aqui a absorção. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar um objeto, mas isso só vai ocorrer quando você tiver ali uma relação do comprimento de onda com o tamanho do obstáculo que você vai estar driblando ali, entre aspas. A decomposição luminosa, que é o que a gente está vendo aqui, que também seria essa dispersão aí dos raios de luz, que é o nosso gabarito. A gente está decompondo a luz branca nas 7 cores que a formam. E por último, interferência é quando você vai gerar padrões na onda, padrões construtivos ou destrutivos, onde tu pode ter o cancelamento da onda ou até um aumento ali no tamanho dela. Isso aqui também não justifica o que a gente está vendo na imagem. Então a nossa questão número 3, aí esse símbolo do Pink Floyd, né, da banda, a gente tem aí a decomposição ou a dispersão, né, quando você separa ali a luz branca nas suas cores
fundamentais, ok? Então tá aí, ó, questão número 2 e questão número 3 aí respondidos aí na nossa revisão.